Fala, programadores! Olha aí, galera, com quem que eu tô hoje aqui? Eu tô com um cara aqui que é um Java Champion e eu diria que uma pessoa que um dia pode ser uma Java Champion, que é a Dona Márcia, aqui, minha esposa, né? Trabalhamos para isso. Aqui, galera, eu vou entrevistar esse povo aqui. A Dona Márcia é minha esposa e temos o Otávio aqui, que é um cara que trabalha na área já há bastante tempo, acredito eu, bastante tempo mesmo. Na verdade, eu queria que os dois façam um pouquinho, tanto o Otávio se apresentasse, depois a Márcia, minha esposa. Fala aí, Otávio. Fala pessoal, muito bom dia, prazer imenso, tá? É muito legal estar aqui, falar um pouco de conhecimento, Java. Olha, em termos de tempo, eu acho que uns 10, 11 anos, então, relativo, eu não sou tão velho assim, não, é que o Java acabou comigo mesmo. E você, Dona Veio... Márcia? Mas essa foi a curiosidade, você vai se assustar, que a Márcia acho que tá até mais tempo, você vai, quer ver? Sim, eu Quanto sou a tempo? Márcia, sou a famosa japonesa, A japonesa? esposa do exatamente. Eu tô trabalhando com Java já faz mais de 15 anos. Olha Te só. Cheguei a tirar certificação da época da Sun ainda, há muito tempo. Então, Uou. Viu? Tô falando? Eu É, vi que acho eu que eu vou mostrei, Otávio. ocupar você, seu colega host, tá, Samuca? E vamos perguntar a Márcia aí. Fazer entrevista com a Márcia, né? Entrevista com a Márcia. quem sabe um dia. Ai, ai. E me diga aí um pouco, Otávio, você que é nosso anfitrião aqui, a pessoa que eu. Lógico, vocês dois são, né? Mas o Otávio aqui, o que assim, as partes que você está atuando ali, questão, eu sei, acho que você mexe com arquitetura, AWS, talvez esses negócios também. Você curte essas Ah, paradas aí? sim. Eu trabalho muito com open source, né? API, comunicação. Então, eu venho Uhum. trabalhando com Java como membro do comitê executivo do Java desde o Java 8. Uhum. Então, eu costumo brincar, né? Se você gosta do Java 8, não tem de que, se não me perdoa aí, que eu tentei fazer o melhor com a API. Vem trabalhando com algumas especificações. Algumas entraram. A API de data eu ajudei no finalzinho. A API de Uhum. string eu ajudei no finalzinho. Algumas não entraram, mas está como final, como a API de medida, né? Measurement API, Money API, que foram inspiradas também no Time, que foi uma continuação da API de data. Também trabalhei muito nas especificações do mundo Java EE, então CDI, Bean Validation, outras especificações que eu já não lembro mais. E nesse momento eu estou bastante focado em API e persistência de banco de dados, sobretudo persistência poliglota. Então, estamos junto com a Pivotal, ou VMware agora, Uhum. Quarkus, Micronauts e outras empresas criando a especificação de dados. A ideia é padronizar o que o mundo conhece como Spring Data. Então, vamos criar um Ah, padrão ao redor do mundo Java para facilitar a vida e cada vez mais ativar esse caminho de persistência poliglota. Além disso, facilitar, eu né? trabalho como... Pode falar, perdão. Desculpa, o que é isso? Você pensa assim, é para facilitar, criar facilitadores, né? A gente tenta, né? Às vezes a gente faz alguns erros na API, fica mais difícil. Se você perguntar na lista do OpenADK quem é o dono da API de log, todo mundo vai negar a vida e mais 100 anos. Ninguém Porque assina ninguém quer aquilo, ser o dono. não. Já cheguei, já estava lá. Entendi. Mas, E que você mas continua sim, o que você falou. tentamos. Tentamos. E além, trabalho na ZUP como Distinguished Engineer. Uhum, Tenho um pouco mais de um ano. uhum, Comecei com os produtos open source, agora estou na área de transformação. E a ideia é uhum, evoluir tecnicamente a Zup, transformá-la em uma empresa de referência técnica, né? Quem uhum, sabe essa é a primeira Big Tech brasileira. uhum. E estamos juntos. É isso aí, vamos trabalhando. E você, dona Márcia, o que você pode falar? Que a Márcia é muito secreta, ela não gosta de falar muito do projeto dela, até onde ela pode falar, até onde é segredo. Travou, acho. Não sei se Travou? eu posso falar do meu projeto. Ah, não, fala só que você trabalha num grande Essa parte hub. tá bom, tá bom. Vou Não voltar. precisa falar o nome do projeto, né? Você fala que você trabalha num grande hub de né? Eu Eu sei porque eu sei que trabalho eu sou num marido num dela. hub de é, eu trabalho num hub de integração de marketplaces, então a gente tem um desafio Uau! bem grande de trabalhar com muitos dados, a gente trabalha com venda, com pedido, chega Black Friday, na Black Friday mesmo, que vai começar agora nesse fim de semana, a gente vai Eu ter que fazer durmo um ela não. plantãozinho aí. Exatamente. E a gente tem um volume Imagina. muito grande de dados, e a gente tem bastante código, vários módulos, vários
tem muita demanda de memória, muita demanda de velocidade, tem que ter aquelas respostas instantâneas, então projeto bem desafiador, bem Nossa, complicadinho. imagina que é bem pesada. É bem pesado. E vocês lidam bastante com mensageria? Que tipo de banco de dados vocês acabam lidando para garantir essa pancada? Sim, a gente na verdade tem um misto a gente usa Postgres basicamente, né? Só que a gente precisa usar também Mongo, por exemplo, para deixar alguns dados meio que temporários ali, né? A gente usa Redis, a gente usa o Active, hoje o Active, que ele já não está aguentando na nossa demanda, então a gente está meio que tentando migrar para o SQS da AWS. Então, a gente usa bastante misto, coisa. né? É um tem que ser ecossistema um misto legal isso, né? bem grande. E é impressionante, né? O pessoal fala que banco relacional não escala, mas na dúvida, eu sempre falo, garante a maturidade do mercado. Afinal, o Exato. relacional tá aí desde 70, né? 60, por aí vai. Então, Se não fosse bom, não estavam usando, né? se não fosse bom, não estavam usando. Aí hoje é legal que a gente consegue ter um misto, né? A gente não precisa necessariamente ficar só no banco relacional. Hoje a gente consegue colocar banco relacional, colocar um banco NoSQL, colocar um cache. Então a gente não Sim, precisa sim. necessariamente ficar preso numa tecnologia só, né? Não, mas é legal. Mas o ponto que eu falo é o modo bem pragmático. É uma pancada de performance. Olha, o relacional funciona. O Postgre tem um histórico bastante maduro sobre massa de dados, né? Eu vou escalar. Não, o relacional escala. Você vai usar o NoSQL para alguns outros pontos. Escalabilidade não é a deles, por exemplo. Vou escalar horizontalmente, né? Então, em alguns casos, no relacional funciona melhor. Como Cassandra, por exemplo, mas você perde algumas outras coisas. Você pode perder consistência. Então, eu acho muito legal essa arquitetura. É muito legal vocês falarem isso, porque você sempre coloca isso na programação. Que você ganha alguma coisa e perde em outra. Não tem como você ganhar desempenho e, às vezes, desempenho e também economia de recurso, por assim dizer. Você vai dispensar uma coisa para ter outra aí, para ter uma balança. Sim, não sei se vocês sim. concordam com isso, mas esse mundo perfeito não existe na programação. Depende muito do cenário, de qual o problema que você está tentando resolver, né? Então você tem que saber identificar o que você quer resolver e qual é a melhor tecnologia. Você quer colocar um ponto aqui, E tá, esse é o galera? desafio. Esse é o desafio. Que assim, quando a gente tá falando de tecnologia, todas essas pessoas aqui, essas duas pessoas aqui incríveis que estão com a gente aqui, Dona Márcia e o Otávio, eles todos mexem com Java. O Otávio, ele tem um ladinho do Go ali, que ele não falou da linguagem ali. Go, é Go, né? Então, Go? É Go. É Go. Let it go. Let it go. Então, meu palestrante. Você já palestrou, por acaso, lá no TDC, ou você está só no Internacional? Já palestrei bastante no TDC. Eu comecei com o TDC há um pouquinho de tempo atrás, da época era o TDC Goiás, eu auxiliei bastante. Até hoje faço parte da organização do TDC, no entanto, a distância não me permite. Então, faço com que eu esteja bastante ao redor do DevNexus, que é um evento dos Estados Unidos, Europa. Porque no final, meu maior objetivo para vir para a Europa foi justamente estar presente nessas conferências, né? E eu me policio para auxiliar nos eventos online do TDC, que acontece durante a pandemia, além de me esforçar ao máximo para estar presente em pelo menos um TDC por ano. Por exemplo, São Paulo, eu estava lá. Inclusive um local novo e muito legal, né? Pergunto para vocês dois, o Java tá morrendo? É muito difícil, deixa para a Márcia. Tá morrendo, Márcia? Ainda não, hein? Não, será que eu vou ter de pegar e puxar para mim? Lógico que não, mas tudo bem. Eu acredito que não. Acho que o mercado do Java ainda é muito grande. Vamos brincar de imaginação, né? Vamos imaginar que o Java morre hoje, como todo mundo quer, né? Amanhã. Como todo mundo quer. Lembra que a Forbes, algum tempo atrás, o próprio Vencar falou isso, né? A top 500 empresas do mundo, 90% delas utilizam Java. Então, se o Java morrer amanhã, vai ser um bom negócio, né? das 500 empresas maiores deixam de existir. Dentre elas, servidores de cloud como a Amazon. A Microsoft investe muito pesado. Estamos falando do fim dos provedores de cloud,
Estamos falando do fim das maiores empresas de finance do mundo, inclusive lá aí no Brasil, o Itaú é um dos grandes clientes de Java, né? Não preciso nem falar isso. Estamos falando do Netflix, que outrora era Python, mas cresceu muito, inclusive fez uma palestra no JavaOne falando, usamos Python, e eles usaram um slide bem legal, né? Crescemos, e quando você cresce não tem jeito, você tem que migrar para Java. Não fui eu que falei. Então, assim, se o pessoal de Python vai me atacar... tá combinando com a minha palestra que eu falei com o Bruno Souza lá, que tá combinando, sabe? E com o Helder, que fica melhor que o da Esquenta, que você também comentou isso comigo já em off, né? Faz sentido. E o Twitter, ele usava Ruby no começo, depois migrou para JVM, e eles até brincaram, né? Nós fizemos um protótipo, estávamos brincando. Agora vamos a sério, vamos migrar para JVM. Novamente. Reclama com eles. O Facebook, agora a Meta, em alguns casos, pelo que eu vi em alguns artigos, eles usam algumas partes Java, não apenas PHP. Então, é uma linguagem muito forte, é uma linguagem que, querendo ou não, tem um histórico, tem uma plataforma, é uma comunidade open source muito forte. Se olharmos, por exemplo, para as maiores fundações de open source do mundo, como Eclipse Foundation, como Apache Foundation, boa parte dos projetos estão relacionados em Java. A maior empresa de open source do mundo, ela é a Red Hat. E os seus maiores cases de sucesso, até onde eu sei, estão ao redor de Java. Então, se o Java morrer, só vai morrer... Não, só morre o open source, só morre os bancos, só morre a internet, porque boa parte dos servidores estão na Amazon, que deve morrer também. O LinkedIn, os provedores estão. Toda a parte de Big Data, óbvio, né? A galera usa muito Python para os cálculos. No entanto, usa banco de dados, Cassandra, feito em Java. Kafka, feito em Java. Hadoop, feito em Java. Alguns relatórios, R-Report, Java. Então, assim, você mata a engenharia de software do mundo. É bem por aí, né? Que às vezes tem esses questionamentos, né? As pessoas nem sabem que estão usando Java e estão usando Java. Estão usando Java. E Java é muito usando forte. Jenkins para controlar as suas versões, o Jenkins é em Java, né? Então... O Jenkins é em Java. Isso não quer dizer que outras linguagens não sejam importantes. As linguagens estão aí, eu acredito muito no modo mais poliglota. Então, faz sentido usar Python nesse ponto, usa Python. Faz sentido usar Go nesse ponto, usa Go. O que eu acho ainda bem estranho é falar, não, eu não vou usar Java porque o Java é verboso. Mas o design do Java, ele foi feito para ser verboso mesmo. Exatamente. Porque um código, o Java foi feito para Enterprise. Exatamente. Você refactora um sistema todo em 3 anos. Um sistema que é refatorado a cada 3 anos para o mundo corporativo, ele é um fracasso. Tá? Mas meu Tech Influencer falou que tem que refatorar todo ano o sistema. Financeiramente é inviável. E eu pagar a engenharia para ficar refatorando o código em vez de evoluir o produto. Exatamente. Cara, eu vou falar, com certeza você vai ter mais argumento que eu, mas eu queria até roubar um pouco, você ter que falar isso aí, não roubando seu feeling aí. Mas assim, eu costumo pensar assim, em Java você coda para ser uma única vez. Então eu faço sempre coisas que eu vou sempre reaproveitar, sempre pensando o máximo possível em reaproveitamento. Sim. Então, assim, não se faz para fazer de novo. Você está copiando e colando e já está fazendo coisa errada. Exato. É uma regrinha bem pesada que eu coloco na minha cabeça. E o princípio do Java por ser Enterprise são os fatos e dados. No geral, se tem uma estimativa, não lembro onde saiu, se não me engano foi a Forbes, que um engenheiro de software, um programador, programadora, ele passa em média 70% ou 80% do tempo dele lendo código. Então a legibilidade do código faz sentido. É importante ser explícito o que ele está fazendo. São pessoas que dão manutenção, né? Não são robôs. São pessoas que dão manutenção. Obviamente, não quer dizer que não é um milagre que o Java vai impedir que o código fique ruim. Não, o Java auxilia do modo explícito. Lembre, por padrão, se sua empresa tem que refatorar e fazer do zero um projeto a cada 3 anos, houve falha de design de código, houve falha de arquitetura, houve falha de vários outros pontos. E o Java auxilia nesse ponto. Otávio, mas o produto muda. Sim, o mundo muda, os produtos mudam, a oportunidade muda. O Agile é de 2001.
tá? Então, assim, tem tempo já que todo mundo entendeu que as coisas mudam mesmo. Não é um bom argumento, inclusive. Inclusive, você falou, esse é um ponto bobo, assim, que eu vejo, assim, por exemplo, eu vou colocar aqui uma vertente aqui entre Java e C Sharp, posso até apanhar, porque hoje meu diretor é um cara influenciador digital de C Sharp, né? Mas uma coisa que eu sempre pergunto a pessoas de C Sharp. Né? O Massi, o Bassi, Giovanni Bassi. Só que é uma coisa que eu pergunto com humildade, sem arrogância, realmente. Eu queria saber, eu apertei assim e nunca tive uma resposta muito clara. Por exemplo, a tipagem do Java, que eu gosto muito, por exemplo, você vai fazer um atributo, você coloca a minúscula, usa camel case, você vai colocar uma método, você usa, que é a função para as outras linguagens, a gente usa também minúscula, a classe, a gente vai usar a letra maiúscula no começo, e no C Sharp é tudo maiúsculo, assim, isso me dá um fainique, assim, só esse pequeno detalhe já me deixa, sabe, assim, uma coisa que me dá tremelique, sendo sincero. Não sei qual a sua opinião sobre isso, a Mars também, mas é uma coisa que me incomoda, é bobo, mas é que ao mesmo tempo eu bato o olho no Java, eu já sei mais ou menos o que é uma classe estática, o que é um método, o que está chamando. Só de olhar para o código, né? Isso é maravilhoso. Márcia, diga aí, Márcia, essa aí é difícil, manda bala. Eu também acho que eu sou meio suspeita para falar, porque eu trabalho com Java há 50 milhões de anos e nunca. Quando tentei outras linguagens, foi tipo, nossa, que linguagem horrível, vou voltar pro meu Java. Por causa desses detalhes mesmo, eu prefiro ter lá minha tipagem certinha para ter uma visão exata do que eu estou fazendo. Acho que fica mais visível, acho que fica mais. Mas é relativo, né? Acho que quem trabalha com C Sharp também vai olhar para o Java e vai falar, nossa, que coisa horrível, que código feio. Então é muito relativo isso. Sim, eu acho que esse é o ponto, né? Quando nós falamos feio e belo, a primeira pergunta é quais são as condições, né? Quais são os conceitos e como mensurar algo belo e algo bonito. Já parte até para a filosofia aristotélica nesse sentido. Java belo. Toda vez que tem essa discussão é difícil. O grande ponto é que se você for olhar a evolução do Java, ela é composta por diversas empresas. Então, sim, o Java nasceu com a Sun. Inclusive, o Bruno Souda pode falar isso melhor no histórico. Não estava nessa época, não sou tão antigo assim. Mas o Java ele não foi considerado nascido no open source, porque o Java nasceu em 95 com código disponível, público, e o open source, se eu não me engano, o Bruno vai falar melhor, em 98. Ele falou isso no outro podcast, então, mas é isso mesmo. O Java, ele é antes do open source. Por isso que ele não nasceu considerado open source. E esse viés fez com que tivesse uma comunidade muito forte. Depois se juntou a IBM. Se eu não me engano, foi um dos primeiros locais que teve o comitê tecnológico ao redor de uma linguagem de programação. Então, em seguida, várias organizações criaram esse modelo similar. A CNCF, a Apache, por aí vai. Por que eu estou falando isso? Porque a grande vantagem do Java, né, diferente de mensurar o que é belo e feio, é a grande quantidade de pessoas vendo, revisitando e criticando. Então é muito comum, por exemplo, a API de optional, o time, na época eu estava na especificação, obviamente começando, né, a gente tinha uma ideia para fazer o optional. A comunidade fez e refatorou de uma maneira totalmente diferente. Nós nos adaptamos à comunidade. Porque temos milhares de pessoas utilizando, milhares de organizações utilizando, ecossistemas utilizando, mercados utilizando. E no mundo da Microsoft, até então, a comunidade se resumia à Microsoft. Ah, mas temos MVPs. Sim, mas é Microsoft, acho que é Valuable Professional. Então, assim, é um programa de champion da Microsoft. Tem as regras da Microsoft. E o Java não, sempre foi um negócio muito aberto, composto por várias empresas, universidades, inclusive, contribuidores individuais, Java User Groups. E essa diversidade de instituições e pensamentos de áreas fez com que Java tivesse uma grande plataforma, inclusive nesse clivo de revisão técnica, de nomenclatura. Por exemplo, todo mundo fala do DD. O DD ele é muito baseado em Java. Todo mundo fala do Clean Code, do Uncle Bob. O original, se não me engano, foi em Java. E muita literatura com relação a boas práticas de código, arquitetura, elas são, até então, baseadas em Java.
Então isso fez com que o Java fosse bastante visto, criticado e imposto. Então muitas das coisas que acontecem em boas práticas de código não necessariamente acontece com a empresa detentora da propriedade intelectual. Outrora Sun, agora Oracle. E isso acontece na Microsoft. Até onde eu sei, tá? Uhum. Isso faz com que o Java tenha uma grande vantagem. Uhum. Então, assim, boas práticas de Java. Tem 300 milhões de empresas olhando em cima, sabe? Levanta os livros aí. Quando começou o Java, ele tinha várias pequenas falhas, assim, que a comunidade foi corrigindo com algumas bibliotecas, com algumas extensões, e o Java foi incorporando, o próprio padrão da JPA mesmo surgiu lá com o Spring, e o Java acabou incorporando ali, melhorando, né? Acho que isso é bem legal. E até hoje, o próprio Quarkus, ou Micronaut também, ele é meio que uma evolução, né? Baseado no que está sendo usado, de como o Java está sendo usado, como a comunidade está usando. Qual livro que você quer que eu mostre? Não, é só você falar isso, tá? A gente tá falando dos livros de especificações, olha os livros aí, ó. Olha os famosos aí, ó. Esse aqui? Né? Esse é o famosão, lendário, né? Esse tem mais uns dois aí, né? Amado por um, odiado por outro. O Código Limpo. E o do DDD também tá aí, né? Do DDD. Essa aí é a cartilha, né? A cartilha base para um arquiteto Java. Olha, é uma boa trilogia. É uma boa trilogia. É o Senhor dos Anéis aí. É quase o Senhor dos Anéis. Sendo que o DDD, ele é difícil de ler, né? Ele é bem pesado, assim. Então, eu acho que é um dos motivos que a galera odeia o Java. Porque o Java... O problema do Java, aí vai ser uma coisa polêmica. Uhum. O Java, ele é fácil. É o que eu falo também. Eu não sei porque as pessoas ficam com raiva do Java. O problema do Java é o que você precisa saber antes de conhecer Java. Esse é o problema. As paradigmas. Tem uma curva de aprendizado bem lento, né? Sim. Porque o Java e o C++, o que eu sinto, eles foram muito projetados, desenhados para quem é engenheiro de software ou quem fez ciência da computação. Tanto que se você for para uma faculdade, é muito comum o Java ser dado, administrado no terceiro ou quarto semestre. Porque você aprende com sistemas operacionais, a linguagem estruturada, depois você vai para a linguagem orientada a objetos. E por causa dos conceitos são muito pesados. O que eu falo em defesa do Java é, cara, podia ser pior. Podia ser C++. Podia ter limpar a memória, né? No final tem que limpar a memória e tal. Embora teve algumas atualizações, né? Acho que 2020, ou 2011 já tem até o Garbage Collector. Legal. Você falou isso aí é polêmico, mas assim, é interessante que as pessoas não se levem tão a sério, né? Outro dia, recentemente eu fiz um vídeo falando por que eu amo Java, por que Java não Node nem Python, e a maioria gostou, mas teve um que não gostou lá. Mas assim, o que eu vejo bastante assim é que o Java... o Python, as pessoas muito vai para o Python, por exemplo, vou dar um exemplo do Python, né? Que o Python tá muito na moda. A gente pegar, se for para ver assim, pegar no YouTube, todo mundo tá procurando Python, até as tags de busca, tem muita coisa de Python. E como você falou, as empresas elas vivem de Java. Não adianta também as pessoas ficar todo mundo aprendendo Python, isso é minha opinião, tá, gente? Não tô falando em nome de ninguém aqui. Que se as empresas estão consumindo Java, se 90% dos softwares são em Java e todo mundo está aprendendo Python, vai ficar no auge dessa pesquisa do YouTube, do Google, mas não necessariamente isso vai refletir em vagas de trabalho na mesma proporção. Né? Então, eu vejo que o Python ele já te dá uma ação, né? Eu também dou umas consultorias, o pessoal tem muito esse negócio de aí eu já quero sair codando, e entendo que isso é normal, mas assim, quando o cara gosta mesmo de programação e ele fica ali horas, dias, meses, anos estudando, o cara se der a chance pro Java, o cara apaixona e o cara não larga mais, não. É o que eu acredito, na minha opinião, o cara cria paixão e não sei se vocês concordam. Olha, tem um artigo bem legal falando de energia, né? O grande ponto do Python é performance e design de código, né? Então, querendo ou não, tem muita literatura corporativa que encapsula o Java. Uhum. E os exemplos clássicos de arquitetura corporativa e madura, né? Eles são feitos em Java. Isso não quer dizer que o Python não tem o seu valor. O Python tem seu valor, assim como o Go, todas as linguagens de programação. Mas se eu fosse falar, cara, por que eu utilizaria Java? A maturidade da plataforma. E é muito comum empresas que começam a crescer e têm uma demanda muito forte, saírem do Python e ir para uma outra linguagem, com maior performance, maior otimização.
Chega o gargalo, você fala, em algum momento chega um gargalo ali. Algum momento chega um gargalo. Uhum. Você falou aí dos bancos, você falou Itaú, mexeu muito com Java, eu também estava no BTG, também usa muito Java lá. Tem uns bracinhos de Go também lá, entrando lá. Sim, igual tá muito forte. Embora Syntax, eu gosto dele muito para operações, a integração com Kubernetes Operator. Eu ainda... O pessoal tá usando, né? Bastante para microserviço, mas tratamento de exceção não é tão legal. Não sei. Eu acho que... Até porque ele não é orientado a objeto. Ele fica no kind of. E apesar dele ser dito que ele é agnóstico a paradigma, e tudo bem ser agnóstico a paradigma, os maiores cases, os maiores exemplos, os maiores materiais e exemplos estão em orientação a objeto. Principalmente a parte de encapsulamento. O Java, algumas pessoas criticam, né? Que o Java ele é muito limitado em encapsulamento. Se você for comparar para o C Sharp, eu tendo a inclinar que sim, eu acho o C Sharp em alguns casos com mais versões de encapsulamentos que o Java. Porém, se você for comparar com o Go é basicamente público e privado, e acabou. Então, assim, temos algumas vantagens em relação a isso. Legal pra caramba. Se eu fosse puxar para vocês dois, a Marcia eu sei que vai ser mais pro lado de curiosidade, porque eu convivo com ela, então eu sei que ela não tá mexendo, mas já teve oportunidade. E faça um pouco sobre Grau VM, sobre o Quarkus, de fato, porque é uma coisa que tá pegando, eu acho que, na minha visão, assim como, vou dizer, pseudo-leigo, que eu não atuo na área com isso, veio para matar talvez esses gaps de softwares pequenos com Java, né, onde às vezes o Java era uma bala de prata muito forte para fazer um software pequeno. Eu vejo a minha visão, talvez seja uma forma errada de ver, que o Quarkus até ele bate muito também naquela questão assim, não precisa mais usar Node para fazer software pequeno, pode continuar usando Java, que o Quarkus faz isso melhor que o Node, ou equivalente. Não estou querendo colocar brigas aqui, tá, gente? É só para colocar que eu vejo que essa questão de usar tecnologias para tudo, com Java, que é uma das coisas que eu amo no Java, né? Márcia? Como é que é? Eu quero saber, Eu também assim, não né, eu falei muitas coisas, né, gente? É que, assim, se sei. vocês acham que a bala de prata do Quarkus e da Grau VM veio para matar, talvez, um pouco esse medo de desempenho, né, de quando se trata de Java porque dizem que o servidor sobe para esquentar, por exemplo, gasta muitos megas, por exemplo, eu vou fazer uma aplicação pequena, aí eu vou fazer em Java, fazer Spring Boot, eu vou gastar no mínimo uma máquina de 3, 4 GB. Aí o cara fala, não, eu faço assim em Python, eu gasto 300 mega. Aí talvez seja até uma coisa mais voltada para o Otávio. Então, nesse caso, eu posso estar fazendo uma aplicação em Quarkus para poder estar competindo com o PHP em questão de menos diminuição de recursos, ou nesse caso ainda vai ser o PHP e o Node, uma aplicação pequena, um aplicativinho que eu coloco lá no Store. Olha, falando de Python, Flask é muito bom para coisas relativamente pequenas. Até a API, o consumo. Se você quiser, realmente, você pode fazer isso em uma camada. O Java, ele meio que, por mais que não seja obrigatório, ele meio que vai te induzir a literatura para um MVCzinho, por exemplo. Então, no MVC, de cara, você vai ter ali 2 ou 3 classes. Se você usar o Active Record, beleza, você consegue até 2 classes, reduzir o esforço. Então, Flask é muito mais fácil, é muito mais simples, a depender da coisa. Eu sou muito da linha da persistência poliglota mesmo. Então, assim, eu não descartaria outras linguagens de programação por causa do Java, na minha humilde opinião. Com relação à performance, sim, o Java, a partir do GraalVM, permite com que você elimine a existência da JVM na execução da sua aplicação. Isso quer dizer que, se o seu operacional o chamará diretamente. Ou seja, outrora você chamava a JVM e a JVM chamava a sua aplicação. Agora não, seu operacional chama diretamente sua aplicação. Reduzir uma camada. Naturalmente, tende a facilitar o processo, tende a economizar a memória e esse tipo de coisa. Existem muitos benchmarks, eu geralmente falo benchmarks sérios, são feitos por doutores, da Red Hat, todo esse tipo de pessoas realmente gabaritadas para fazer benchmark. Não benchmark técnico ou de um blogueiro, não desmerecendo, mas é uma ciência. E eles apontam que sim, em termos de memória e velocidade, o GraalVM, né, com Quarkus, por exemplo, ele é muito mais rápido e muito mais econômico do que Go e Node.js. Porém, não existe bala de prata. A bala de prata é que o tempo de compilação
da aplicação nativa é pesado e consome um baita poder computacional, seja de consumo, seja de memória. E é um trade-off. Um outro ponto é, a JVM ela é muito boa e é muito madura. Então tem alguns estudos, aí teria que olhar lá um Red Hatter, que é o Mário, acho que é Tusco ou Fusco, eu nunca... que é um italiano da Red Hat, depois a gente olha o link, a pessoa, e ele fala de estudo, que ele trabalhava numa empresa de aviação, ele migrou para GraalVM de modo nativo, converteu, né? Então, tudo aí bem. E ele começou a ver que, com o tempo, rodando na JVM, acaba ficando muito mais rápido. Porque o JIT, ele otimiza, inclusive tem otimização de modo nativo dentro da JVM. Isso é bem interessante, isso é muito forte. Uma analogia que eu faço é o caso do avião e da moto. Se você botar o avião e a moto para apostar corrida, de fato, a moto no primeiro quilômetro ganha. O desafio é atravessar o oceano com a moto. Só porque o startup dela foi mais rápido. Então esse é o ponto, é o trade-off arquitetural. Tem o livro do Neil Ford, que é, se não me engano, é Princípio Básico de Arquitetura. Um livro muito bom, recomendo muito a leitura. E ele fala 2 regras de arquitetura, né? O primeiro é toda decisão ser trade-off. Então, dentro da JVM, o burn-up ele acaba sendo maior, ou tende a ser maior. Porém, tem o JIT em sua vantagem. Se a JVM, o seu burn-up ele é mais rápido, porém não tem o JIT para otimizar o processo. São aplicações grandes, especialmente grandes, não tem nem o que conversar, então, né? Esse JVM ainda... Eu queria um ponto aqui, eu vou falar sempre como leigo, sei porque eu não atuei com isso daí. A GraalVM, ela é multilinguagem, no final das contas, né? Ela consegue, você consegue colocar um Python lá e seria mais ou menos igual quando a gente coloca Kotlin junto com Java e funciona ali, você consegue fazer a intercalação entre as linguagens. Eu nunca vi funcionar na prática, sendo sincero, Otávio, com você. Não, sem problema. Eu sei que funciona. Eles, inclusive, entraram agora no OpenJDK. No entanto, não é um projeto que eu participo diretamente. Então, eu sei que roda, não sei te dizer como ele funciona, nem a arquitetura dele. Ele é multilinguagem, até porque a especificação Java, em especial, não falando de GraalVM, mas de Java, se você olhar, ela é feita para bytecode. Então, você pode, inclusive, rodar outras linguagens que não sejam Java, desde que elas gerem bytecode. Então, temos uma implementação de PHP com Java. Temos a implementação de Scala, de Kotlin com Java, o Ruby com Java. E algumas vezes a implementação de Ruby na JVM é muito mais eficiente do que a nativa, que é bem interessante. Inclusive, tem uma palestra bem legal no Devoxx Marrocos, que eles estavam começando, inclusive, a implementação do Ruby na JVM, né, que é o JRuby, a brincar com o projeto Loom para otimizações. E a brincadeira deles, né, segundo os committers, é quantas vezes eu sou mais rápido do que a versão nativa. Então, desde o Java 7 com o Invoke Dynamic, eles começam a medir assim, não, só está 5 vezes mais rápido que a versão nativa, não tá bom. Temos que fazer 6 vezes nativas, 7 vezes mais rápido. E é bem interessante, né? Tipo, se minha métrica é um multiplicador, mostra que a implementação do Ruby para o JVM está muito eficiente. Não, tá incrível. Eu vou puxar um pouco para a dona Márcia aqui com vocês. Na equipe de você trabalha internacionalmente aí, tem mulheres como a dona Márcia, que eu acho que minha mulher é uma lenda na área de programação, uma mulher javeira que sempre codou, porque as pessoas fogem, até os homens, para não ser uma coisa taxativa aqui, com o tempo fogem de codar e quer virar gerente, quer virar alguma coisa, fugir do código, né, da hands-on. E essa menina eu sei porque eu conheço ela é muito hands-on, é normal? Ou ela é uma... Ela é normal? Ela só é normal aqui no Brasil? O que você quer dizer assim? Ela é comum no exterior? Profissionais que se mantêm técnico, eles são muito raros em geral, né? Tanto que esse conceito de Staff Engineer, que é um livro que o Will Larson escreveu, tem pouquíssimo tempo, se você parar a pensar, 2019, eu acho, 2018, que é o Staff Engineer, Management Beyond the Management. E ele fala justamente nesse ponto, de um profissional se manter técnico e estratégico. Alguma estrutura de empresa, ela sempre correlacionava, né, o programador, o engenheiro, como
uma caça que vai até o sênior. Ah, mas tem especialista. Sim, mas ele nunca vai ser estratégico. Ou ele é gestão e estratégico, ou ele é técnico. Hoje está cada vez se tornando mais normal, e eu invisto muito nisso. A própria Zup está refatorando o plano de carreira dela para pensar muito mais essa linha de Staff Plus Engineer. São profissionais cada vez mais técnicos nesse sentido. E voltando à parte técnica de mulheres, infelizmente, como a área de TI ainda não é carente do público diverso, mulheres, homens negros, e, enfim. E tem mulheres, como a Loiane Gruner, tem a Fabiane Nardon, tem a Karina Varela, são brasileiras, internacionais. Nós temos a Mary, temos a Trisha Glee, tem a Mary, e um grande legal é que no histórico do Java, na evolução e da plataforma, sempre tivemos mulheres na frente. Então, por exemplo, na plataforma de Java EE, tivemos a Linda, que era Spec Lead da especificação, né, na época Java EE. Na Jakarta EE temos... Ai, caramba, esqueci o nome dela. A Tânia, né, tá à frente. Na JVM, a Spec Lead, nesse momento, é uma mulher. Então, assim, é muito mais comum. Eu acho que tem dois problemas, né? Eu acho que nós, javeiros, estamos tão acostumados tão focados em fazer código que promovemos muito pouco. Uhum. Se a gente olhar para outra linguagem, caramba, eles fazem o Hello World, eles fazem bastante barulho. O Java revolucionou o mundo, mal escreve um blog post, sabe? Vamos mudar isso, Otávio, vamos mudar isso. Vamos mudar esse pensamento, né? Inclusive vocês aí que não são javeiros, estão assistindo isso aqui, por favor, né, gente? Cogite aí que faz bem. Java é bom, faz bom para a saúde, o pessoal vive mais, né? Tem várias coisas assim. Olha como que o Otávio está ainda bem saudável, olha a Márcia, né? Só eu tô acabado. Mas... linguagem, cara. Java não ajuda. Brincadeira. Eu tô bem com Java. Diria um menino de 15 anos de idade. É nada, você tem essa cara aí, tá com cara de 35 aí, mas na verdade já tem uns 70, eu já vou rejuvenescer. Não, entendi. Rejuvenesce, né? Rejuvenesce. E pra gente pegar aqui um assunto assim, um gap assim, pra gente pegar um start assim, pra fechar aqui com uma horinha de ouro, assim, se fosse para você ver assim, o futuro do Java, né, assim, e da linguagem, você acha que ela tem... Que tendência você vê, você está enxergando? Tanto o mercado, porque uma coisa, até puxar um pouco, vou fazer uma pergunta mais assim, bem formatada. Recentemente a gente teve também uma questão muito grande de desistências, né, assim, de profissionais, assim, tá tendo né, as bruxas tá solta aí, né, algumas pessoas falam, não sei se você concorda com essa minha analogia, né? Então, no exterior, principalmente, então, o Facebook, a Meta tirou 5 mil funcionários ali, tá aqui no Java. Teve também agora o Twitter, aí talvez isso vire agora uma bola de neve para algumas outras, né? Também saímos agora um pouco da pandemia. E assim, se tem alguma mensagem para dar, tanto para quem está começando em Java, qualquer outra linguagem, né? Porque eu faço um canal muito para auxiliar as pessoas que estão começando, sabe? A pessoa que está ainda estudando, que sonha, trabalha em outra área, e ele quer mexer com programação, e aí ele viu uma opinião de uma pessoa que está fora, né? Que tá nessa pegada diferente, assim, talvez seja interessante para o pessoal saber também, né? Cara, força aí, abraço para todo mundo do layoff, não desiste. É um momento difícil para o mundo, né? Passamos da pandemia, agora estamos ameaçados por uma guerra mundial iminente. Aqui na Europa, inclusive, tem crise energética, ou possivelmente crise energética, a médio e longo prazo. Para o pessoal de computação, como já falei, não existe. Tem que entender, né, que nós falamos de Java, mas linguagem de programação, tem um Fio Cassado fala que muitas vezes o retorno é marginal. Então, pouco importa a linguagem de programação algumas vezes. Parte por porquê. Um profissional muito bom não é aquele que conhece bem a linguagem, é aquele que entende o projeto, entende a regra de negócio, entende o porquê está fazendo aquilo. É muito comum a galera só lê muito how to, né? Como fazer Java com Spring, como fazer microserviços com Python, com Go, com C Sharp. Poucos profissionais vão além. Por que eu deveria usar microserviço?
E poucos profissionais entendem quando usar e quando não usar. E é muito comum, e eu pego isso muito em entrevista. Toma muito cuidado também com o termo de escalabilidade. Porque se for entrevista técnica, as pessoas podem perguntar o porquê. Ah, você fala que é escalável, mas o quê? Como? É horizontal, é vertical, na leitura, na escrita? Então você pode se ameaçar. Você pode se, como é que se fala? Tropeçar nesses termos. Então foca bastante nos conceitos. Assim como odeiam Java, também odeiam faculdade de estudo, né? A nova geração também é um desafio muito grande. Não desiste do estudo é muito importante. São os profissionais do conhecimento, sobretudo. Ah, eu quero usar Python. Sim, entende computação, estuda arquitetura, entende trade-off, usa as boas práticas. Muitas das boas práticas não são relacionadas à linguagem de programação. Não deixe o sucesso subir a sua cabeça. Seja humilde, converse com as pessoas, ajude o máximo de pessoas possíveis. Lembre-se do público diverso. Então, se você faz parte... tudo bem receber a ajuda de outras pessoas, e se você muitas vezes está você não é desse público mais diverso, né, de diversidade, auxilie todos, inclusive essas pessoas, né, mulheres, homens negros, ou pretos, e por aí vai. E, por final, lembre-se, né, software é de pessoas para pessoas e com pessoas. A pessoa faz parte do processo. Então, seja gentil e educado o máximo possível com elas. Muito legal. Eu costumo falar que o melhor do Java são as pessoas do Java. Quanto mais eu conheço esses caras do Java. Eu até casei com uma, né? Ó. Então vocês veem que eu gosto de Java mesmo, né, gente? Você tem alguma coisa que você queria falar para encerrar? Depois eu vou voltar pro Otávio para encerrar também, Márcia. Mas primeiro, né? Você, né? Primeiras damas. Aí o Otávio, se quiser falar alguma coisa dos projetos dele, tudo. Né? Só falando um pouco sobre o mercado de trabalho. Perguntar alguma coisa para o Otávio também, fica à vontade. Igual você falou, né? A gente estava num momento bastante aquecido durante a pandemia, principalmente, e agora ele deu uma desacelerada, pelo menos aqui no Brasil, né? Teve uma desacelerada grande nas contratações, principalmente não, qualquer área de tecnologia, mas eu acho que se vai ser uma diminuição temporária, então uma coisa que eu diria é não para de estudar, não para de aprender, porque isso vai melhorar, vai crescer a quantidade de vagas. Tecnologia é uma coisa que só tende a crescer, então não desista, e foca em uma coisa, não tenta abraçar o mundo, não tenta aprender tudo de uma vez, aprende Java. E é isso, eu acho que tem que ser persistente. Essa é uma área que exige bastante, né? Então, seja persistente, não espere resultado. Li um livro, quero sair trabalhando, não espere isso. Tem que ter paixão. Para entrar, tem que ter paixão nessa área. É isso Não dá aí. pra ser imediatista, né? E por isso que eu acho que o Exatamente. Java é uma linguagem boa para se apaixonar, né? Sim. Eu acredito. Eu vendo sempre isso. Falei, Otávio. É longo termo, né? Eu acho que, diferente da linguagem, essas promessas de aprender a programação em 21 dias, 30 dias, 5 dias. Eu ainda estudo programação, ainda reviso tanto materiais introdutórios, tanto materiais avançados. Eu não parei de estudar, eu tenho mais de 10 anos de mercado, mais de 10 anos de carreira. Fiz graduação, fiz alguns cursos pós-graduação, defendi tese, escrevi livro, e mesmo assim continuo estudando, aprendendo, seja com pessoas com mais tempo de área, seja com pessoas que estão começando agora, tendo outras visões. A universidade é um ponto muito legal. Não acho, primeiro, que dinheiro em curso é um gasto, mas é um investimento. Conhecimento você não perde, você multiplica. E tenta não achar que conhecimento é uma riqueza única. Ela desafia a matemática, como diria o Jomar, né? Quanto mais você divide o conhecimento com outra pessoa, mais ele se multiplica. Emocionante vocês falando. Eu até me emociono com isso. Porque o objetivo do canal meu mesmo, o principal, é ajudar as pessoas mesmo. Eu achei que seria muito mais fácil eu colocar 50 numa instituição, não que isso não fosse ajudar, como eu falo sempre no canal, mas o mais interessante é você poder doar, às vezes, o seu tempo, o conhecimento, porque é uma coisa, né, de fato, você está colocando ali, né?
E é bem legal, vocês viram aí, ó, o Otávio, ele é um Java committer, né, quer dizer, você não entendeu muito bem o que é, ele participa da banca do Java, ele é o cara que fala assim, isso aqui não vai funcionar mais no Java, vamos cortar. Ele não faz isso, mas assim, eles ficam brigando lá. Então, assim, mesmo assim o cara tá estudando. Aí vem o maluco lá, e sei lá, aqui tem uns malucos chegando lá no YouTube lá e fala, cara, aprenda a programar em 15 dias. Aí depois passa um monte de gente lá frustrado, com burnout, revoltado, que não consegue aprender, se sentindo que não é inteligente, se chamando, auto-chamando de burro. Cara, não existe gente burro, não existe gente que não sabe. Você só se acreditou na pessoa errada. Acredita no Otávio, na Márcia, em mim, nesse ponto. Você vai conseguir, só que é difícil, cara, não é fácil. Se fosse fácil, né, e não vai ser. Eu queria perguntar aqui também para eles aqui. Eu acho que para aprender Java, minimamente é 4 anos. Eu não sei qual é a opinião da Márcia e do Otávio. Eu acho que no mínimo é 4 anos apaixonado por ela. Vocês concordam? Márcia? Na verdade, o Java que eu aprendi há 15 anos atrás não é o mesmo Java que eu estou trabalhando hoje. Então, a gente trabalha com inovação. Mudança e aprendizado é constante. A gente nunca para de aprender, a gente nunca para de estudar. Nunca vai ser igual. Essa notícia é ruim, Samuel. Não para de estudar, velho. Então, a área de inovação e tecnologia, não, depois de 4 anos eu fico bom? Não, porque as coisas mudam, surgem novas tendências, surgem novas ferramentas. Há 10 anos atrás... Tem que dar um prazo atrás, para eles, né? Eu tenho que dar um prazo, né? 4 anos para você saber a base. Desculpa, perdão. Vai. Para produzir, né? Começar a produzir. Antes, cloud não era nada, agora cloud virou centric. Daqui a 2 anos vão ter as IDEs, né, no navegador. Algumas empresas falam e prometem isso, que deve mudar. Surgem novos frameworks com base... Foi o que prometeram no DevOps. Estou assustado. No navegador é uma coisa que me dá arrepio, tá? Olha, eu vi umas muito boas. É que eu estou sendo conservador. Talvez até um podcast só para falar sobre isso. Eu olhei umas no evento. O GitHub tem. Tanto que todas as empresas que fabricam IDE hoje possuem um provider de uma IDE via browser. Então, a Eclipse Foundation tem uma dela, a IntelliJ tem uma dela, o da Microsoft, que tem uma ferramenta, esqueci o nome agora, o Visual Code, eu acho. Tem uma versão online. Tem o Gitpod, acho que Gitpod ou Gitpods, que também tem a versão deles online. Olha, é bem possível. Porque pensa bem, quanto tempo leva para criar e setar um ambiente? E a segurança desse código? Não, segurança, então, assim, eu nem sei se está indo para essa linha, tá? Mas quando você viajar aqui como leigo total, dá aquela questão de você poder já codar e já poder estar vendo o resultado, fica até mais possível, né? Porque você pode estar já tendo um motor muito pesado ali, já fazendo toda essa compilação para você e cenários, né? E outro ponto a depender do ambiente, né? Geralmente Java é coisa pesada, né? Querendo ou não, né? Então, tem que ser um banco de dados, um Kafka dali, uma integração acolá, outros microserviços levantados. No navegador, você já tem isso pré-configurado. O teu ambiente está pronto. Isso facilita muito a sua vida como ideia. Eu curto muito a ideia. Eu acho muito promissor. Inclusive, tem várias empresas começando a adotar isso em produção. Porque isso facilita, inclusive, o inner source. Ou isso te força o inner source. Isso talvez... você cada vez mais... Isso talvez diminua a resistência das pessoas. Por exemplo, quando eu fiz uma aula de Java lá, eu tive na 8ª aula que eu percebi que eu fiz um Hello World. Então, as pessoas estavam me xingando. Poxa, Samuca, na 8ª aula Hello World, você tem que aprender o Docker, tem que aprender a instalar o post, você tem que aprender a baixar o IDE, subir a IDE. Então, acaba que fica muita coisa. Sim, é muita coisa. Mas, bom, galera, acredito que o papo tá legal. Você quer encerrar com alguma coisa para você estar tranquilo? Otávio, quer falar alguma coisa sobre seus projetos, seus canais? Márcia, fala aí alguma coisa também. Puxa aí. Eu só queria dizer que achei legal o papo aqui. Eu acho que poderia até falar um pouco mais sobre outras coisas. Daria para conversar bastante tempo, mas o tempo é curto, né? Então, o tempo é curto. Achei bacana o papo. Espero ver você aí de novo, visitando a gente, mesmo que online. Pessoal, um prazer imenso aí conversar, trocar ideias. Sempre aprendendo, acho muito legal esse espírito da comunidade Java.
Saber que não sabe, mas está disposto a aprender, evoluir, inovar. E é isso. Qualquer coisa, estou aí por um Twitter de distância ou um LinkedIn de distância. E vamos nessa. É um prazer aí conhecer vocês e quem sabe aí outro encontro. Vamos fazer isso acontecer. Então, obrigado, gente, aí quem está escutando, né, os ouvintes. Esse aqui foi o Otávio, Java Champion, que falou com a gente aqui, né? Super humildade, mas é um cara foda na área. Dona Márcia também é uma pessoa muito foda, minha esposa. Quem sou eu, besta de falar que não é, mas realmente ela é. É, total, mas ela é boa mesmo. Você percebe, né? Pela cara você já percebe, né? A pessoa não mente pela cara, né? Cara. Sim, experiência, então, assim, conhecimento, e-commerce. Assim, é uma baita de uma experiência, né? Atuei como e-commerce e sei que, nossa senhora, é punk. Os antigos você pode falar, né, Priscila? Você começou fazendo do zero o antigo lá. O antigo você pode falar? O antigo o quê? O antigo que você fazia na outra empresa, que você ficou aqui 8 anos trabalhando? Na outra empresa eu trabalhava com sistemas de banco. Que também é um desafio. Mas não tinha um meu carro. Não pode falar nem o antigo? Eu não sei se pode falar. Ela vai falar, ela já trabalhou com vários. Ela fez quase um Mercado Livre famoso do Brasil aí de carros, numa outra empresa aí. Ela começou do zero do projeto. Entendeu? Assim, ela tem currículo, entendeu? Ela tem. Só que ela é secreta. Da hora. Então, até mais, gente. E até a próxima. E a gente se fala. Falou! Falou, abraço, tchau, tchau.